primeiro, Marcos Araújo Lima, que é técnico em administração pelo Senado Araripina, graduando em engenharia civil pela Universidade Maurício Nassau. Ele também é presidente da Liga Acadêmica de Engenharia de Materiais dos cursos de engenharia da Uninassau, que é a LAENGMAT. Em segundo, a gente tem Arthur Vinícius Barreto, que é técnico em edificações pelo Senai-PE e graduando em engenharia civil pela Uninassau. Ele é o vice-presidente da LAENGMAT. Ele também é fundador e administrador da página do Instagram Engenheiroso, que de antemão já sugiro que vocês sigam, se vocês querem aprender engenharia civil, sobre construção civil e aspectos gerais de uma maneira mais simples. Sem mais delongas, agora eu passo a palavra para os palestrantes para que eles possam abrilhantar nossa noite com o conhecimento deles sobre essa temática. E boa palestra a todos. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, né? Para mim é uma honra poder estar aqui nesse evento tão bacana, organizado por essa equipe, que já é parceira nossa, da nossa liga, que é a Mega Pascal. Então, queria agradecer ao convite, né? De toda a organização e também à Universidade Federal Rural de Pernambuco, tá? Eu vou aqui compartilhar a minha tela para a gente poder começar a nossa palestra. Pronto, gente. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o efeito das altas temperaturas no concreto, tá? Então, eu vou trazer uma introdução, os conceitos básicos, e logo em seguida o Max ele vai começar aí com os conceitos mais específicos sobre esse tema. Então, só para me apresentar rapidamente, já foi falado aqui, meu nome é Vinícius Barreto, sou técnico de edificações, estudante de engenharia civil pela Uninassal, tá? Se eu estou no 10º período, se Deus quiser, semana que vem, acredito que eu defendo meu TCC e acabe essa trajetória da minha vida. E sou vice-presidente da LAENGMAT, a Liga Acadêmica de Engenharia de Materiais. E, por fim, sou administrador do Instagram Engenheiroso. Olá, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Como já foi apresentado, né, meu nome é Max Taylor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, em meu nome e no nome da LAENGMAT pelo convite. Para a gente é um prazer estar participando de um evento como esse. E já aproveito para parabenizar, né, todo o pessoal da Mega Pascal, não só pelos trabalhos que já tem desenvolvido, né, que a gente já conhece há um certo tempo, mas pela organização do evento. Eu tenho acompanhado já algumas palestras, né, então vocês estão de parabéns no tocante à organização do evento. Como o Elton já bem apresentou, sou técnico de administração, estou no 10º período, né, de engenharia civil. Na verdade, eu estou aguardando a colação de grau, né, já defendi meu TCC, semana passada, graças a Deus. Estou só aguardando a colação. Sou presidente da Engemate, né, Vinícius vai contar um pouquinho o que é a Liga, quais são as nossas atividades daqui a pouco. E tive a oportunidade de fazer, né, parte da minha graduação, um período da minha graduação no exterior, na Argentina, através de um intercâmbio acadêmico que pôde, de certa forma, ampliar os meus horizontes quanto ao mundo acadêmico, algumas pesquisas que eu tive o prazer de participar. Então, eu vou passar a palavra para Vinícius, para ele dar o pontapé inicial aí da nossa conversa, e daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco, certo? Mais uma vez, é um prazer para a gente estar participando desse evento. Obrigado, Max. Como o Max falou, gente, antes de a gente começar a palestra, só queria aqui apresentar para vocês um pouco da nossa liga, né? Que é a Liga Acadêmica de Engenharia de Materiais, a LAENGMAT, a primeira liga acadêmica de engenharia da Uninassal, coordenada pelo nosso professor Rômulo Martins, né? Ele está aí nos ajudando com essa liga, esse projeto de extensão tão bacana. E, basicamente, a gente trabalha com 3 eixos, né? Que é de ensino, pesquisa e também de extensão, tá? De ensino, como nosso foco ele é engenharia de materiais, nós usamos o Calister Júnior, né, para aprendermos mais sobre essa plataforma, sobre engenharia de materiais, tá? Então, um dos nossos ligantes ficam responsáveis por capítulos de livro, e nós temos, quando tinha a possibilidade presencialmente, tínhamos os encontros presencialmente para debater sobre esse capítulo. Hoje está sendo tudo online, através do Instagram, e esses ligantes estão estudando esse capítulo, estão fazendo as lives explicando o capítulo, e a gente está debatendo sobre esses assuntos, tá? Em relação à pesquisa,
nós contamos com o apoio de alguns ex-alunos da Uninassal de Engenharia, que a gente chama de consultores, e eles estão desenvolvendo algumas pesquisas junto com os nossos ligantes, tá? Então, a gente vai ajudando um ao outro com o intuito aí de agregar conhecimento para nós também, para o meio acadêmico, para o mundo científico, publicar artigos, publicar trabalhos em congressos, enfim, essa parte mais de pesquisa, né? Tá? Não está sendo possível agora fazer pesquisas laboratoriais, né, como todos sabem, devido ao que está acontecendo, porém nós estamos investindo agora mais em revisão de literatura, pegando mais artigos para ler e indo mais nessa parte, tá? E em projeto de extensão, nós temos um trabalho também muito bacana que é no Instagram, que é @laengemate_Unassal. Vocês podem acompanhar a gente lá. E a gente também tem feito palestras, lives todas as sextas-feiras. Também desenvolvemos algumas atividades sociais quando era possível no semestre passado, como, por exemplo, no Morro da Conceição. Ou seja, trazer esse nosso conhecimento, agregar esse conhecimento também para a sociedade, né, para aqueles que precisam do nosso apoio, tá? Então, essa é a nossa liga. Está aqui algumas fotos dos nossos eventos, dos nossos encontros, e também uma foto aí que o nosso reitor também tem nos ajudado bastante, tá? Então, vamos agora aqui para o tema da nossa palestra, né, que é efeito de altas temperaturas no concreto. Mas antes de começar a falar sobre o tema em si, nós temos que entender qual a importância de se estudar sobre esse tema, né? Por que a gente deve ter uma palestra voltada a esse assunto? Será que ele é importante? Eu vou dizer para vocês que sim. É muito importante conversar sobre esse tema, ter um conhecimento básico sobre esse tema. Vou te dar 2 motivos, né? Primeiramente, porque o concreto é um material mais utilizado hoje nas construções brasileiras, né? Ou seja, nós temos construções que foram feitas de concreto, algumas que estão sendo construídas e que futuramente também vão ser construídas de concreto também, tá? Então, é uma infinidade de coisas que nós podemos fazer com concreto. E outra é que, independente do local, seja na estrutura em si, né, como a gente conhece, pilar, viga, ou em outras coisas que o concreto ele pode ser aplicado, ele está sujeito a sofrer esses ataques de altas temperaturas, seja por forma de incêndio, como sinistro de incêndio, como também as suas condições normais de trabalho, tá? Então é importante conversar sobre esse tema por isso. E apesar de nós já termos muito material que já fala sobre esse assunto, o Max aí vai mostrar a metodologia que ele usou para fazer esse material, nós temos diversas construções que não foram utilizadas em sistemas apropriados de altas temperaturas no concreto, tá? Então, várias construções aí que foram construídas que simplesmente utilizaram o concreto convencional. Claro, que acredito que usaram as normas, que eu vou falar aqui também, as normas vigentes em relação a esse tema, porém, é importante que se conheça o trabalho do concreto em si nas altas temperaturas, para poder nos prevenirmos caso aconteça algum problema e também entender qual é essa relação que pode acontecer dos agregados, enfim, nessas altas temperaturas. E também, gente, por que não para desenvolver trabalhos científicos, né, para publicar, para, quem sabe, construir novas tecnologias que podem ajudar o meio acadêmico aí com esse tema tão importante e tão bacana, tá? Vocês aí já tiveram uma palestra junto com o professor Tiago Anselmo, acho que ele foi semana passada, que ele falou sobre também incêndio, né? Porém foi voltado mais para a estrutura em si, né? Para as construções. Hoje a gente vai focar o efeito dessas altas temperaturas no concreto material, tá? Não sendo aplicado ainda, tá? Deixa eu ver isso aqui. Vou mostrar algumas mais para fundamentar essa importância. Hoje o cimento, que é a matéria-prima do concreto, em 1950, como vocês podem ver nesse infográfico, foram produzidos 2 bilhões de toneladas. Em 2006, foi produzido 30 bilhões de toneladas. É claro que o dado está desatualizado, eu não consegui achar outro mais recente, porém vocês podem ver nesse intervalo de tempo muitas toneladas a mais que foram produzidas. Tá? E, consequentemente, tenho certeza que se pegarmos esses dados para 2019, aumentou bastante. Segundo o The Cement, que é como se fosse a ABCP dos Estados Unidos.
Aqui também eu quero mostrar para vocês o volume de vendas de cimento aqui no nosso Brasil, como vocês podem ver, em milhões de toneladas. Aqui em 2014, que foi o auge da construção civil, né, com várias construções, estava no pico, e deu uma baixadinha, deu uma queda, e agora, em 2019, está começando a subir novamente, tá? Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento. E como vocês podem ver aí também na foto, nessa ilhazinha aqui, ó, lá em Xangai, esse comparativo, vocês podem ver o quanto de construções que foi construída nesse intervalo de tempo, para você ver a infinidade que o concreto ele pode ser aplicado, né? A importância de se estudar esse material tão importante para nós que somos estudantes e profissionais de engenharia civil. Então, mostrando aqui para vocês algumas estatísticas de incêndio que aconteceram no Brasil e também no mundo. Em 1972, o edifício Andros, lá em São Paulo, ele foi vitimizado por um incêndio e deixando 330 feridos e 16 mortos. Como vocês podem ver nessa foto também, o edifício Andorinha, lá no Rio de Janeiro, em 1986, que também mais de 40 feridos e 23 mortos. Mas será que esses incêndios ainda continuam acontecendo ou só foi coisa do passado? Eu trouxe aqui duas fotos do milênio anterior, né? Será que ainda continua acontecendo? Infelizmente, sim, gente. Continua acontecendo muitos incêndios. Como vocês podem ver aí, essa notícia é de 2019, que um incêndio atingiu um prédio comercial em Bangladesh, né? E deixou também muitos feridos. Outro incêndio que aconteceu aqui no Brasil, que é no estado de São Paulo, em 2019 também, um incêndio atinge um prédio no centro de São Paulo. E uma notícia mais recente, que infelizmente aconteceu, foi na terça-feira passada, dessa semana, há 2 dias atrás. Essa notícia eu tirei do site da ONU, a Organização das Nações Unidas, e foi um incêndio que aconteceu e destruiu o acervo do Museu de História Natural da UFMG, lá em Minas Gerais. Tá? Essa construção aqui era no Jardim Botânico deles, e por algum motivo teve esse incêndio e que acabou destruindo esse acervo, né? E só mais um dado aqui, segundo a Folha de São Paulo, que me preocupa bastante quando eu fui estudar sobre esse assunto, que o sistema de informações hoje que resiste a esses incêndios, ele resiste a menos de 1% dos casos de incêndio que acontecem no país, tá? Então, assim, calcula-se que sejam 300 mil ocorrências por ano no Brasil, com cerca de 1.000 mortes. Ou seja, é muita coisa, que infelizmente não é muito registrado, né, devido às dificuldades que a gente já conhece. Mas se a gente for pegar para analisar, 300 mil ocorrências de incêndio é muita coisa, tá? Então, assim, é importante sim conversar sobre esse tema, é importante sim entender como é que as altas temperaturas influenciam no concreto, para quando acontecer esse tipo de problema para nós, quando estivermos, como fomos chamados, enfim, para algum caso de ocorrência de incêndio, para analisar a estrutura, conhecer como ela trabalha, tá? Então, assim, iniciando agora as considerações iniciais sobre a nossa palestra, né, os conceitos iniciais, os conceitos básicos de concreto que a gente vai precisar ter, tá? O Max depois vem mais com os conhecimentos específicos. Queria passar para vocês aí a definição simples, a definição mais simples aí que a gente tem de concreto. Então, segundo a NBR 12655, é a mistura homogênea de agregado miúdo, agregado graúdo, aglomerante e água, podendo ou não conter aditivos, tá? Então, assim, o aglomerante, nós temos o cimento Portland, né, que a gente já conhece bastante nas nossas aulas, nas nossas construções, que é um material basicamente constituído de silicato e aluminatos de cálcio, tá? Nós temos os agregados, que é muito importante no concreto, porque eles correspondem a quase 70% de toda a mistura. Então, assim, temos muito agregado, né? Por isso que é importante entendermos também como é que ele se trabalha nessas altas temperaturas. E também a água, né? Que possibilita as reações químicas no concreto, essa trabalhabilidade, une esses elementos, tá? E colocando ácido, temos o concreto armado, colocando aditivos, ou concretos especiais, aditivados, que a gente também conhece. Temos também essa diferença entre concreto fresco
e concreto endurecido. Concreto fresco, como vocês podem ver aí na foto, é quando ele permanece em estado plástico, né? Nesse estado aí que a gente pode manusear ele. E as características mais importantes dele é o quê? Consistência, coesão e homogeneidade. Essas três características juntas, temos a trabalhabilidade, que é o esforço necessário para manipular uma certa quantidade de concreto no estado fresco. E também temos aqui o concreto no estado endurecido, que é quando ele já termina o estado de pega, né? Tem toda aquela parte de endurecimento, e ele fica aqui no estado de concreto endurecido. E deve apresentar as características dele, que ele deve apresentar resistência, durabilidade e impermeabilidade, tá? Todas essas características são diretamente influenciadas pela relação água-cimento, tá bom? Então, aqui, nós temos alguns normativos que são vigentes, que já atuam, que já falam algo sobre como prevenir, como atuar, qual maneira de utilizar o concreto nessas casas de sinistro, de incêndio. Nós temos aí a NBR 14432, que são de exigências de resistência ao fogo, de elemento construtivo de edificações, os procedimentos, né, para fazer essas construções. A NBR 15200, né, que fala sobre projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio, e também a NBR 14323, que também vai falar sobre incêndio, porém nessas estruturas metálicas ou em estruturas mistas, tá? Então, essas três normas aqui é a que regem esse assunto, né? A influência dos incêndios, das altas temperaturas, do concreto, tá? Passa aqui. Pronto. Eu comecei falando um pouco os conhecimentos mais básicos, os dados estatísticos, a importância de se estudar isso, e o meu amigo Max Taylor agora ele vai continuar a falar sobre os conhecimentos mais específicos, né? Max aí que é engenheiro civil e que fez o TCC dele sobre esse tema, então ele tem toda a expertise para conversar sobre esse tema com vocês, tá? Então, meu amigo, passo a palavra para você, dê as suas considerações sobre esse tema tão importante, tá? Muito obrigado aí a todos e muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Vinícius. Só peço para... Pronto, vou compartilhar aqui a tela, tá, pessoal? Para a gente continuar o nosso papo. De antemão, peço aí a ajuda do pessoal da equipe, caso meu áudio falhe, alguma coisa do tipo, vocês me sinalizarem, tá? Porque quando você compartilha a tela aqui, você meio que perde a visão dos outros participantes. Mas, enfim, vamos lá. A pesquisa, né, esse projeto, como o Vinícius tão bem expôs aí a justificativa por que ele estudar, ele é, na minha concepção, muito relevante, porque, como o Vinícius colocou, o material mais utilizado para construções no Brasil é o concreto, né? Ele, devido a essa diversidade de aplicações, ele pode estar sujeito a situações que afetem suas propriedades, né, consequentemente seu comportamento, né, de formas significativas. E aí, essas situações de incêndio, elas podem comprometer o comportamento e o desempenho desse material, né? Por mais que existam normas, né, que regulamentem aí a questão da estrutura, né? Algumas citam questão de dimensionamento, até que relatam qual tipo de material, como ele se comporta em determinadas situações, mas a gente não projeta ou executa uma edificação pensando que ela vai sofrer uma situação de incêndio, por exemplo, né? A não ser quando a alta temperatura ela é considerada, né, nas condições normais de trabalho daquela edificação, né, daquele material, aí não, aí já é um caso específico, por exemplo, para um tipo de forno, aí já é pensado o concreto dessa forma, né, investido um valor em aditivos, em etc., para ele se comportar, ter um desempenho mais elevado nessa situação, mas são casos mais específicos, né? De maneira geral, nas edificações, você não projeta elas considerando que elas
que elas vão estar submetidas a uma situação como essa. É claro que, conforme as normas, né, que foi tão bem expostas pelo professor Tiago Anselmo na última palestra, as normas elas dão diretrizes para isso, mas isso é uma possibilidade, né? Então, a gente conhecer esse comportamento é muito interessante, porque primeiro que vai te dar capacidade de análise, né, para você analisar as diversas situações que surjam e vai te dar possibilidade de propor soluções, tanto para os problemas ou situações que surjam decorrentes a isso. Hoje, a gente já tem materiais que possuem uma desenvoltura melhor para situações de altas temperaturas, né? Então, hoje já posso ter construções que o material se comporte de forma melhor. Mas a gente tem aí um grande número de edificações que não foram projetadas com esses materiais. Então, é importante a gente entender esse conceito básico, né? Esse comportamento, como eu costumo dizer, convencional, né? Quando eu digo convencional, eu me refiro ao concreto, né? Utilizando o concreto convencional, sem essas já especificidades que foram desenvolvidas para a situação de altas temperaturas. Então, a pesquisa vai permear por esse caminho, né? É uma revisão bibliográfica, né? É uma revisão de literatura exploratória, teve um caráter descritivo, que a gente buscou na literatura o que existe nesse aspecto, né? Para tentar identificar, vocês vão ver que o objetivo da pesquisa é esse, tentar identificar os efeitos da exposição do concreto em altas temperaturas. E para a gente conseguir identificar esses efeitos, a gente analisou, né, avaliou o efeito dessas temperaturas na estrutura do concreto, e aí quando eu falo estrutura, me refiro à micro e à macroestrutura do concreto. A gente caracterizou o comportamento dos componentes, ou seja, dos materiais constituintes do meu concreto, quando expostos a esse tipo de temperatura. E a gente avaliou seus efeitos em relação às propriedades, né, tanto térmicas quanto mecânicas. Né? Aqui eu trouxe uma figura, né, um fluxograma, que exemplifica melhor a metodologia utilizada nessa revisão literária, né, da literatura. Foram utilizadas as bases de dados ScienceDirect e Cielo, né, através dos descritores concreto e alta temperatura, e aí a gente considerou artigos originais, relatos de caso, revisões bibliográficas, capítulos de livros, né, todos publicados entre 2010 e 2020 em língua inglesa ou portuguesa. E aí todos esses resultados tiveram seus títulos lidos e foram excluídos aqueles que possuíam um título repetido ou fontes pouco expressivas ou ainda que não estivessem relacionados diretamente com o tema proposto, né, da pesquisa. Em seguida, esses artigos selecionados tiveram seus resumos lidos e foram excluídos também aqueles que não tinham relação específica com o tema da pesquisa. Esses artigos restantes tiveram seus textos integralmente lidos de forma minuciosa, no qual foram excluídos aqueles que não se enquadravam nos critérios de inclusão. E aí a gente restou uma quantidade de 30 artigos a ser considerado nessa pesquisa, né, para levantar esses dados. Esses resultados, esses efeitos de altas temperaturas no concreto, serão analisados aqui sob três parâmetros, né? 3 aspectos. A gente vai analisar a estrutura, e aí quando eu falo estrutura, eu me refiro à micro e à macroestrutura. Vamos analisar a composição do concreto, no tocante aos materiais constituintes, e vamos ver e entender um pouquinho sobre essas propriedades dele, né? Como elas se comportam, tanto em relação às propriedades mecânicas, quanto em relação às propriedades térmicas, né? Para a gente iniciar, né, vamos analisar aqui a parte da estrutura do concreto. Na macroestrutura, quando ela está submetida a altas temperaturas, ocorre uma alteração na coloração desse concreto, principalmente se ele for constituído por agregados silicatos e calcário, né? É percebido também que as alterações calorimétricas que ocorrem, elas são mais acentuadas nos concretos que possuem agregados ricos em sílicas do que em relação aos que possuem calcário, né? Então, essa alteração ocorre da seguinte forma, como a gente pode observar na figura 2, que mostra essa alteração em função do aumento de temperatura. Até
nos 200 graus Celsius, né, a cor desse concreto ele é cinza. Entre 300 e 600 graus Celsius, eu tenho uma cor que vai de rosa a vermelho, né? Entre 600 e 950 graus Celsius, eu tenho um novo tom de cinza com pontos avermelhados, né? Entre 950 e 1000 graus Celsius, essa cor já vai para um amarelo alaranjado, e entre 1000 e 1200 graus Celsius, eu tenho um amarelo claro, né? Então, é uma característica importante, porque quando a gente fala sobre o aspecto visual, né, da macroestrutura, pode ser a primeira mudança na estrutura que seja perceptível, né, a olho nu, essa alteração. Ou ainda, em situações após a ocorrência da exposição a altas temperaturas, essa característica seja justamente um fator a perceber-se a que temperatura esse material foi exposto, né? Outro efeito que a gente nota nessa macroestrutura é o aparecimento de fissuras, né? Decorrentes principalmente das pressões internas que ocorrem, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e da desidratação dos silicatos de cálcio, né? Esse processo, ele gera também o desprendimento de partes do concreto, né? Que é o que a gente chama, que é conhecido como lascamento do concreto, ou spalling, né? Perdoem aí a ausência do meu inglês. E aí isso ocorre principalmente pela expansão dos agregados, especialmente se eles forem silicosos, que aí causam essa manifestação patológica, né? Que é esse lascamento do concreto. Já quando a gente fala de microestrutura, né? O que é que ocorre? Essa microestrutura, quando ela está exposta a altas temperaturas, a pasta de cimento hidratada, né? Essa pasta ela é composta por silicatos hidratados de cálcio, pelo hidróxido de cálcio e pelo sulfato aluminato de cálcio e alguns grãos de clinker não hidratados, né? Esses componentes da pasta hidratada de cimento são justamente resultados das reações que ocorrem com os componentes do cimento, né, do aglomerante. E aí, esses componentes da pasta hidratada, quando eles são expostos a altas temperaturas, o que é que ocorre? As águas presentes neles, né, a gente tem uma presença de água significativa nesse material, né, tanto de águas livres como águas capilares, intermelar. E aí, o que é que ocorre? Quando começa a elevação da temperatura, né? A 100 graus Celsius, a gente tem o início da evaporação dessa água, né? Ela inicia a 100 graus Celsius. A gente vai ver um pouquinho na frente que essas águas presentes, elas possuem uma classificação, né? E algumas dessas águas presentes no material podem, inclusive, começar uma evaporação um pouco antes dessa temperatura, né? Mas aí, de forma geral, as águas, né? A boa parte das águas começam a evaporar a essa temperatura, e aí a água capilar conclui o seu processo de evaporação entre 200 e 300 graus Celsius, né? Vale lembrar que nesse patamar ainda não existem mudanças significativas na estrutura do cimento hidratado, né? E, consequentemente, não há reflexo dessa mudança de estrutura, não há reflexo na resistência do material, né? Em seguida, a gente observa o quê? Acontece a desidratação do gel do silicato de cálcio hidratado, né? Que é representado por essa sigla, CSH. E aí, essa desidratação, ela ocorre de forma durante o aquecimento, né? Ela vai ocorrer durante o aquecimento. Então, esse processo de desidratação, ele se inicia aos 100 graus, se intensifica aos 300 e é concluído próximo aos 400 graus Celsius. Nesse intervalo de tempo em que ocorre esse processo, há uma progressiva redução da quantidade de água desse gel. E essa redução dessa água ocasiona, por exemplo, a geração de silicatos anhidros, né, que já vai ter uma interferência aí na deterioração do material. Outro fator também que é possível observar nessa microestrutura é que quando a gente chega lá, né, começa a elevação dessa temperatura,
nos 100 graus Celsius já é perceptível não só o início dessa evaporação da água, mas já é perceptível uma redução na portlandita, né? Essa portlandita, gente, é a mesma coisa que hidróxido de cálcio, tá? São nomes diferentes para o mesmo componente. E aí ocorre uma redução, né, dessa quantidade de portlandita já aos 100 graus Celsius. Por quê? Essa redução ocorre devido ao início da desidratação do material, né? Como a gente viu, as águas começam a evaporar aos 100 graus Celsius, e ela também tem um fator que influencia ela, que é a carbonatação, né? Devido a ambientes ricos em dióxido de carbono, principalmente onde ocorre incêndio, né? A gente tem esse comportamento. Outro fator que eu acho interessante destacar aqui é que o processo de resfriamento ele interfere de uma forma muito significativa no comportamento, né, nas propriedades desse material, né? A gente ainda está analisando a parte da estrutura do concreto. Quando a gente vê um pouquinho mais na frente as reações que ocorrem na pasta, talvez esse item fique um pouco mais claro. Mas aí o que é que acontece? Esse concreto, né, ele passa por todas as alterações com a elevação da temperatura, né, e considerando que essa exposição seja controlada e cessada, né, no caso de um incêndio, por exemplo, essa estrutura ela vai resfriar, né? E esse resfriamento ele é muito importante em relação às propriedades que o concreto vai permanecer. Por exemplo, durante esse resfriamento pode ocorrer a reidratação de alguns componentes que foram decompostos. Por exemplo, ocorre a 500 graus Celsius a decomposição do hidróxido de cálcio em óxido de cálcio, né? E esse óxido de cálcio, quando o material é resfriado, ele pode se reidratar e formar novamente o hidróxido de cálcio, né? Ele pode se reidratar e formar novamente o hidróxido de cálcio, que é a portlandita. Só que essa portlandita ela é conhecida como portlandita secundária. Por quê? Porque ela não vai ter a mesma estrutura que a original, ela vai ter uma estrutura mais instável, né? Por isso o termo secundário, ela vai ter uma estrutura mais instável. Inclusive, essa nova portlandita, ela vai se decompor, se exposta novamente a altas temperaturas, a uma temperatura inferior à original, né? Então, se a portlandita ela se decompõe a 500 graus Celsius, em média, essa portlandita secundária vai se ocupar uma temperatura menor, porque ela tem uma estrutura, né, cristalina instável, inferior. E aí, analisando agora as partes dos componentes, vocês vão ver, gente, que esses aspectos que a gente separou, os resultados, estrutura, componentes e propriedades, é uma forma da gente conseguir entender melhor os processos que ocorrem, né? E principalmente os efeitos. Né? Foi separado dessa forma para a gente conseguir entender melhor os efeitos. Mas algumas situações que a gente já viu na microestrutura vão estar muito relacionadas com o que eu vou falar agora nos componentes. Né? A gente vai analisar componente a componente o que ocorre devido a essa exposição a altas temperaturas. Para iniciar, o aglomerante, né, nós temos, por exemplo, o cimento Portland comum, que é um dos mais utilizados. Esse cimento Portland, quando ele é utilizado em um concreto que é exposto a altas temperaturas, ele tem uma limitação, né? A limitação dele é de aproximadamente 500 graus Celsius. Por quê? Porque a essa temperatura que ocorre a decomposição do hidróxido de cálcio, é a portlandita, em óxido de cálcio, que foi justo o que eu falei agora quando eu falei do resfriamento, né? Então, ele tem seu uso limitado a essa temperatura devido a essa reação que ocorre. Já quando se quer utilizar concreto submetido a altas temperaturas de forma que mantenha a maior parte das suas características, né? É muito utilizado cimento de aluminato de cálcio. Por quê? Esse tipo de cimento, ele possui uma alta pureza que vai impedir a formação de fases indesejadas a temperaturas inferiores a 1000 graus Celsius. Então, ele já vai ter um desempenho aí muito melhor em relação ao cimento Portland comum. A água, né, como a gente já viu, ela está presente de diversas maneiras, né, de diversas formas nesse material, no concreto. Ela é classificada conforme a facilidade com que ela pode ser removida, né? E aí ela tem um efeito muito importante, um comportamento muito importante na estrutura. Por quê?
quando inicia esse processo de evaporação da água, desculpa, de aquecimento, né, do material, a partir de 65 graus Celsius, a gente já tem ali o início de evaporação de algumas águas livres que estão no material. Entre 80 e 90, a água absorvida, ela também já começa a evaporar, né? E aí, toda essa quantidade de água presente no material, que pode se evaporar, ela pode ser prejudicial ao material. Por quê? Porque quando a temperatura é elevada no concreto, essa temperatura só se eleva quando toda a água evaporável ela é eliminada, né? Então, a presença de toda essa quantidade de água no material vai fazer o quê? Primeiro, que vai causar pressões internas, né? Segundo, que dependendo de como esteja organizado, arranjado todos esses componentes no interior do material, quando ela for evaporada, pode causar um alívio de tensões, né? Porque o material estava com os poros todos preenchidos. E aí essa evaporação causa pressões internas e quando ela é evaporada, pode aí haver um alívio de tensões que é prejudicial ao material, sem falar que vai causar uma retração da pasta, né? Essa água, quando ela é eliminada, ela faz com que a pasta se retraia devido à porosidade do concreto, né? Por deixar poros, né? Espaços vazios. E aí a gente tem aqui uma esquematização que mostra justamente esses tipos de água presente na pasta, né? A água absorvida, que era justamente essa água que fica próxima às superfícies dos produtos da hidratação, né? A água capilar, que ela está presente, né, nesses espaços vazios, ela está livre das forças de atração, né, esse tipo de água. E a água intercamada, a água intermelar, que ela está retida entre as camadas do silicato de cálcio hidratado, né? Então, a gente tem esses tipos de água presentes na pasta de cimento hidratada, que podem influenciar da forma que eu falei agora há pouco, né? Outro componente do concreto que tem um comportamento bem interessante é o agregado, né? A gente sabe que o agregado ele tem uma influência forte no concreto porque ele ocupa cerca de 70% do seu volume, né? Então ele vai ter uma influência significativa no material. Quando submetido a essas altas temperaturas, o que é que ocorre? O efeito que vai ocorrer em relação ao agregado vai depender da composição do mesmo, né? Por exemplo, os agregados silicosos, quando eles são submetidos a esse tipo de temperatura, eles sofrem uma expansão térmica significativa, né? Já se eles possuírem quartzo, eles também vão ter essa expansão, vão ter uma expansão forte, não uma expansão volumétrica, nesse caso, de 5, poucos por cento, a 570 graus Celsius. Essa expansão volumétrica, no caso desse silicato que possui quartzo, é porque, quando exposto a alta temperatura, há uma mudança na estrutura cristalina desse quartzo, né? Então, é isso que vai influenciar principalmente essa expansão volumétrica. Já os agregados calcários, eles possuem uma menor diferença entre o coeficiente de dilatação da pasta e do agregado. Isso possibilitaria uma menor chance de fissuração, né, devido a uma expansão diferencial. Mas talvez isso não seja muito perceptível, não seja muito significativo, porque aos 600 graus Celsius, esse material se torna instável, porque inicia o seu processo de decomposição, né? Então, tem essa desvantagem em relação ao agregado calcário. Já os agregados leves, eles têm um desempenho legal, né, em relação à alta temperatura, quando comparados aos outros, porque ele tem um coeficiente de dilatação mais baixo, né? Então, ele acaba se sobressaindo, tendo um desempenho melhor, né? Em relação à resistência à compressão, o que é que ocorre? Foi percebido que os concretos constituídos por agregados silicosos, agregados calcários e agregados leves, a redução dessa resistência desses concretos, né, com essas diferentes composições, quando submetida a altas temperaturas, essa redução ela é insignificativa a partir de 800 graus Celsius. Então, a gente pode observar aqui, deixa eu acessar o... A gente pode observar aqui
né, que nessa temperatura, 800 graus Celsius, essa diferença entre a redução, ela se torna insignificativa, né, em relação aos concretos com essa composição, né, com essa composição de agregados. Já a pasta de cimento, o que é que ocorre? A pasta de cimento, quando ela é aquecida, inicialmente, as alterações que ocorrem nela são predominantemente físicas. Por quê? Porque as reações químicas, os desgastes químicos na pasta, eles só ocorrem a partir de 200 graus Celsius. Então, em 200 graus Celsius, nós temos uma redução das forças de Van der Waals entre as camadas do silicato de cálcio hidratado, né? Então, a gente tem uma redução aí nessas ligações intermoleculares. Aos 300 graus Celsius, a água intermelar, lembra que é aquela água que fica retida entre as camadas do silicato de cálcio hidratado. Essa água, ela começa a ser evaporada, né? Começa a ser perdida, não só ela, mas também parte da água quimicamente ligada entre esse mesmo silicato e entre os sulfatos aluminatos de cálcio, né? Essa parte dessa água quimicamente ligada também começa a ser perdida aos 300 graus Celsius. Aos 500 graus Celsius ocorre a desidratação dessa pasta devido à decomposição da portlandita, né, ou hidróxido de cálcio, como a gente já viu anteriormente. E aos 900 graus Celsius ocorre a evaporação total da água intermelar, né, essa evaporação que iniciou aqui aos 300 graus Celsius, e ocorre a decomposição completa do silicato de cálcio hidratado, né, que está intimamente relacionada aí à resistência do material, ao volume dessa pasta e etc. Então, a gente tem esse comportamento em relação à pasta de cimento. Uma coisa que é muito importante a gente considerar, gente, é importante a gente ressaltar isso. Esses estudos, né, essas informações quanto ao comportamento do concreto a altas temperaturas, eles devem ser analisados com cuidado. Porque o concreto é um material complexo, né, e muito heterogêneo. Tudo que tem no concreto influencia nele. O tipo de agregado, a reologia, a composição. Você pode colocar um aditivo e tem aí uma mudança de comportamento total. Só pela água a gente já vê, né? Só a quantidade de água no concreto utilizado na dosagem já pode fazer com que a gente tenha estruturas totalmente diferentes, né? Então, ele é um material complexo, né? A gente está colocando essas informações aqui, os autores chegam a esses valores, mas como eu falei no início, a gente está tratando de concretos convencionais, em situações convencionais. Então, quando vocês verem uma informação, seja essa ou que seja um pouco diferente, analise qual foi a metodologia do trabalho, né? Como foi que a norma traz para ensaios desse tipo, traz aí algumas definições sobre curva padrão de temperatura, né, de incêndio. E aí, como foi feito esse ensaio? Quais foram os parâmetros? É importante a gente ter cuidado nesses aspectos, né? Porque tudo pode influenciar, né? É um assunto muito complexo de se analisar por isso. E um fator que é importante a gente considerar quando a gente está tratando dessas situações é considerar o tempo de exposição. Porque já não basta o material em si ser complexo, a parte do fogo, do incêndio, também é. Isso vai depender, o comportamento do material vai depender da intensidade do incêndio, da duração do incêndio, né? Pode se comportar de formas diferentes conforme a taxa de aumento de temperatura, né? E aí tudo isso é muito importante ser considerado nas nossas análises. E aí quando eu falo em relação ao tempo, é interessante considerar o tempo de duração porque ele influencia. Porque, por exemplo, o silicato de cálcio hidratado, ele pode, quando submetido, por exemplo, por algumas horas a 400 graus Celsius, ele pode perder a mesma quantidade de água quando submetido a 600 graus Celsius por um período menor, né? Então, esse tempo de exposição a alta temperatura, ele é importante ser considerado sim, certo? Já em relação à zona de transição, né, o que é que ocorre? Quando ela é submetida, só para esclarecer, essa zona de transição, ela é uma zona mais sensível, né? Aquela interface entre o agregado graúdo e a pasta, né? Uma zona mais sensível, que desidrata com facilidade maior. E aí ela, quando é submetida a altas temperaturas, ocorre uma expansão térmica diferencial. Ou seja, à medida que a pasta de cimento sofre uma intensa retração devido à perda de água, os agregados sofrem uma expansão.
E aí a gente tem uma incompatibilidade térmica, como mostra a figura, né? Como tão bem foi exposto por Fernandes em 2017. Essa incompatibilidade térmica vai causar aí surgimento de fissuras e diversas outras manifestações patológicas, né? Então, é interessante se atentar a isso. Essa mesma zona de transição, ela, quando ocorre essa incompatibilidade térmica e as manifestações patológicas que podem surgir decorrentes a isso, vão surgir inicialmente nessa mesma zona de transição. Porque, como eu disse, ela é a zona mais frágil, né? Considerada mais frágil. Quando ela está à temperatura ambiente, ela tem a sua matriz cimentícia intacta, né? Como a gente pode ver nessa figura. Ela tem a matriz intacta com a estringita, com o hidróxido de cálcio, né? O hidróxido de cálcio com o silicato de cálcio hidratado, né? Aqui tem a estringita. Conforme essa temperatura ela é elevada, né? Ocorre primeiro a eliminação da estringita a 350 graus Celsius e com o aumento dessa temperatura entre 500 e 550, nesse intervalo, ocorre a evaporação do silicato, aliás, do silicato não, desculpem, do hidróxido de cálcio, né, que é a portlandita. Né, ele desaparece aqui porque ele vai se decompor formando o óxido de cálcio. E aí a gente fecha essa parte dos componentes, né, de como os componentes se comportam, e aí a gente vai analisar agora como se comportam as propriedades, né, analisando o aspecto das propriedades mecânicas e das propriedades térmicas. Nós temos que, nas propriedades mecânicas, né, misturas com menor consumo de cimento sofrem uma perda na resistência ao serem expostas a altas temperaturas, menor do que misturas mais ricas, ou seja, do que misturas que contenham mais cimento. Isso ocorre porque, como a gente viu, as principais reações, né, que ocorrem no concreto, que interferem na resistência do material, principalmente quando submetidos a altas temperaturas, ocorrem na matriz cimentícia, né? Ocorrem relacionados aos componentes e às reações ligadas ao cimento, né? Então, esse item se refere a isso. O item B. A perda da resistência à compressão é menor em concretos com agregados leves do que em concretos convencionais. Como a gente comentou, os agregados leves, eles possuem um coeficiente de dilatação menor, né? O item C diz o seguinte: concretos de alta resistência perdem mais resistência do que concretos convencionais. Isso está muito relacionado a esse item A. Por quê? Concretos de alta resistência, a gente sabe que eles têm um consumo de cimento maior, né? E tem a utilização de aditivos, né? E são fatores que influenciam nessa perda de resistência, né? O item D, e só voltando, vale ressaltar uma coisa em relação aos concretos de alta resistência. Quando eles são submetidos a alta temperatura, né, o que é que o concreto convencional faz? Que é o que a gente está vendo. Ele tem uma perda de resistência gradual, né? As alterações vão ocorrendo de forma gradual. Já o concreto de alta resistência, ele vai ter uma perda de resistência acentuada após os 400 graus Celsius, né? Então, ele não ocorre de forma gradual. O item D. Devido ao teor de umidade no momento de aplicação da carga, a perda de resistência é maior em concretos saturados do que em concretos secos, né? Como a gente viu quando a gente analisou o comportamento da água quando exposta a altas temperaturas, quanto maior a quantidade de água, maiores serão as pressões internas, consequentemente, maior será a retração da pasta, né, devido a essa perda de água. Inclusive, vale ressaltar que concretos menos saturados possuem... essa informação eu vou deixar para falar na parte das propriedades térmicas. Mas aí fica entendido isso, né? Essa interferência da água ocorre nesse sentido. Quanto maior a quantidade de água, ou seja, quanto mais saturado for o meu concreto, maiores serão as pressões internas e, consequentemente, a retração da minha pasta quando essa água for perdida, né? Aqui a gente tem o comportamento, analisando ainda na questão das propriedades mecânicas, o comportamento do módulo de elasticidade, onde é perceptível aí uma brusca redução desse módulo de elasticidade até os 600 graus Celsius, né? Então, há uma brusca redução desse módulo de elasticidade. Outros fatores que influenciam o resfriamento do concreto, né? Se esse resfriamento ele ocorre de forma brusca, a redução dessa resistência também vai ocorrer de forma brusca. Isso até 400 graus Celsius, né? Até 400 graus Celsius,
ele se comporta dessa forma, né? Se o resfriamento for brusco, a redução dessa resistência também vai ser brusca. A partir de 800 graus Celsius, esse comportamento já é insignificante, né? Outro fator que influencia no comportamento das propriedades mecânicas é a resistência à fração. A taxa de diminuição dessa resistência à tração, ela é maior a partir de 400 graus Celsius, certo? E ela é inexistente aos 800. Ou seja, significa dizer que a 800 graus Celsius o material já não tem sua resistência, já não é resistente à tração, né? E agora, analisando o comportamento térmico do concreto, o que é que ocorre? É importante a gente entender essas propriedades térmicas, porque ela vai nos dar a estimativa da distribuição da temperatura nesse material, né? Como essa temperatura se distribui no material, como ela se comporta, a forma que ela é absorvida e etc. E aí tem algumas propriedades térmicas que são interessantes a gente entender como elas funcionam no material e que fatores do concreto influenciam nessa propriedade térmica, né? Por exemplo, a difusividade térmica, ela vai medir o fluxo, o fluxo de calor em situações transientes de temperatura, ou seja, o quanto aquele material suporta mudanças de temperatura. O principal componente que influencia nessa propriedade térmica é o agregado utilizado, certo? Já a condutividade térmica, ela vai dizer a capacidade do material em conduzir calor, né? Ela é influenciada, quando submetida a altas temperaturas, principalmente pelo agregado utilizado e pelo grau de saturação, né? Inclusive, materiais menos saturados, eles têm uma capacidade maior de conduzir calor devido à menor capacidade da água em conduzir calor quando comparado à pasta de cimento, né? E o calor específico é uma propriedade sensível a essas transformações térmicas que ocorrem, né? Vai dizer a capacidade do material em absorver o calor do meio, ela é pouco influenciada pelo agregado utilizado, né? Mas ela pode variar bastante devido aí ao teor de umidade, né? Nessas situações de exposição a altas temperaturas. E, de forma para resumir, eu sei que é muita informação, né? São muitas coisas que ocorrem momentos de forma simultânea a cada temperatura, mas aí para a gente fechar, vamos fazer um resumo desse aumento da temperatura, o que é que vai acontecendo, né? Nós temos aos 65 graus Celsius o início da evaporação da água, né? Partes das águas livres ali já começam a evaporar nessa temperatura no concreto. A 80 graus Celsius nós temos a evaporação da água absorvida, né? Que termina de evaporar os 100. Nesses 100 graus Celsius, as águas livres e capilares da pasta de cimento começam a evaporar, né? E vai retardando o aquecimento do concreto. Como eu havia falado, o concreto ele só aumenta a sua temperatura quando toda a água evaporável ela é removida. E aí, ao início, nessa temperatura, do processo de desidratação do gel de silicato de cálcio hidratado, né? Já aos 200 graus Celsius, há uma redução nas forças de Van der Waals entre as camadas do silicato de cálcio hidratado. A cor do concreto é cinza e até aí não temos alterações significativas na estrutura do cimento hidratado. E é o início da evaporação total da água capilar, né? A gente também percebe nessa temperatura a dilatação dos agregados. Aos 300 graus Celsius ocorre a intensificação do processo de desidratação do gel de silicato de cálcio. É terminado a evaporação da água capilar, né? Há uma perda da água intermelar do silicato de cálcio hidratado e da água quimicamente combinada desse silicato com os sulfatos aluminatos hidratados e o início da mudança da cor para rosa, entre rosa e vermelho, né? Essa alteração de rosa para vermelho ocorre de 300 até 600. A 500 graus Celsius, a desidratação da pasta de cimento devido ao início da decomposição do hidróxido de cálcio, a portlandita. Aos 600, o início da mudança de cor para um segundo tom de cinza com pontos avermelhados. Aos 900, a decomposição completa desse silicato de cálcio hidratado, que também é chamado de tobermorita, né, que é responsável pela perda de resistência de concreto, pela redução do volume da pasta e aumento da absorção, conforme a gente já tinha conversado anteriormente. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro, né? A gente conseguiu aí conversar o que era possível dentro do tempo, claro, e de forma que tentasse ficar o mais claro possível para vocês. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite,
da Mega Pascal e parabenizar pelo evento, né? Para a gente é uma honra. Falo no meu nome, acredito que no de Vinícius e lá em Gemate. E aí, qualquer coisa, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, para conversar, para tirar dúvida, para construir algo, trocar uma ideia sobre o tema, sobre algum projeto, né? Aqui estão os nossos e-mails, né? Sintam-se à vontade para seguir no Instagram da Liga, lá em Gemate_Uninassal, né? A gente sempre está postando conteúdo interessante sobre a engenharia dos materiais. O Engenheiroso, né? Que é um excelente perfil se você quer estar atualizado sobre assuntos de engenharia civil. E o meu perfil pessoal, né? Caso alguém queira manter contato, para mim vai ser uma honra. Né? Passo a palavra agora para o pessoal do evento, para as perguntas, alguma consideração. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigado. Ótimo, obrigada por a palestra, foi realmente muito esclarecedora. E o pessoal ainda está colocando as perguntas aqui no chat, por enquanto eu vou passar a palavra para nossa orientadora e professora Juliana Veras, tá bom? Ok. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, professora. Conseguem me escutar? Sim, sim. Sim, tá ótimo o áudio. Max, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Parabéns, então, eu não estive no seu TCC, mas eu tenho certeza que foi brilhante. E aí, o comentário agora que eu quero fazer, a minha pergunta para você é: e agora, o que é que você vai fazer? Se formou? Quais são seus planos? No momento, né, eu estou nos trâmites de colar grau, saindo do estágio, né, por não poder mais ser estagiário, mas já estou me organizando aí para entrar no mestrado. Né? Muito eu tenho bem. a intenção de continuar na pesquisa, é uma área que me atrai, tanto a mim quanto a Vinícius, né? A gente quer entrar nessa área, então já estou organizando documentação para fazer inscrição para o mestrado. Tenho interesse em seguir nessa área de materiais. Faça isso, que pela sua apresentação a gente vê que você tem várias habilidades que vão ser desenvolvidas e potencializadas você cursando lá um mestrado. E ao contrário do que muita gente que leva a vida, então você vai, né? Você vai estar um profissional capacitado. Parabéns pelo trabalho, obrigada por aparecer aqui para a gente, por contribuir com a primeira Expo Mega. E o Vinícius está aí ainda online. Parabéns, Vinícius, obrigada também. Muito obrigado, professora. E, bem, estamos de portas abertas. Ainda não temos mestrado, mas se tivéssemos, vocês receberiam um convite para a inscrição. Obrigado, tá, professor. Para a gente é um prazer participar. Parabéns, turma. Obrigada, boa noite. Thaís está aí? Pessoal, queria só agradecer aqui a presença do nosso professor coordenador, professor Romulo, que está aqui assistindo nossa apresentação. Tá? Muito obrigado, professor, pelo apoio. É isso mesmo. Obrigado, viu, professor? Sempre está aí incentivando, apoiando e junto da gente, né, na construção de projetos e de ideias, né? Bom, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que aqui no nosso chat não chegou nenhum questionamento, só realmente o pessoal parabenizando a palestra, dizendo que ficou muito boa a apresentação, a minha apresentação, show, parabéns pela apresentação muito boa. Realmente o pessoal amou a apresentação. Gostaria de mais uma vez agradecer a vocês por o tempo que cederam a gente, que embarcaram nessa aventura com a gente. E agora, para finalizar, eu chamo novamente o membro da equipe, Wellington, que vai dar as últimas palavras com vocês. E muito obrigada. Então, pessoal, boa noite novamente. Boa noite. Falando em palavras próprias e em nome da equipe também, eu gostaria de novamente agradecer o tempo que vocês cederam por estarem aqui compartilhando conhecimento com a gente
E, logicamente, deixar o convite sempre aberto. Como a gente já montou uma parceria entre a equipe e a Laengemat, essa parceria vai estar firmada. Eu digo aí que, enquanto puder, que ela dure e que a gente sempre esteja tendo essa troca. Mas, parabéns pela apresentação de hoje, foi brilhante. Tanto você, Vinícius, como o Max também apresentaram muito bem o tema. Deixar a desejar, inclusive o pessoal ficou satisfeito, não questionou nada. Então, parabéns. E para todos os participantes, mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu gostaria de deixar o convite para que vocês acessassem a nossa página no Instagram, que é o @megapascal, para que vocês pudessem estar visualizando o nosso cronograma, que daqui para frente a gente ainda vai continuar até o final do mês, com a Expo Mega e tendo palestras novas. Agora, eu abro o espaço para Vinícius e Max darem suas outras palavras, alguma mensagem que vocês queiram deixar, e é isso. Obrigado. Obrigado, Hélio. Faça as honras, Vinícius, primeiro. Pronto, gente. Queria só mais uma vez agradecer o convite, agradecer a parceria de sempre que vocês e a Mega Pascal têm com a gente. É um prazer, né, podermos estar aqui e também dizer aí a todos, né, que continuem na luta, na engenharia. A engenharia é vida, a engenharia transforma. Nós temos muito para oferecer, nós somos jovens, temos muito conhecimento ainda a aprender e também a explicar. Uma frase que eu gosto muito, que eu gostaria de terminar isso aqui, é o seguinte: zona de conforto não produz conhecimento, tá? Então, assim, só de estar aqui hoje numa palestra, numa quinta-feira à noite, já vê que vocês estão interessados, né, em, digamos assim, em algo, né? Então, estão querendo aprender algo novo, né? Estão querendo se transformar, descobrir coisas novas e aí contribuir com a formação de vocês, tá? Então, eu agradeço aí a oportunidade, foi muito bacana estar aqui. Para nós é um prazer, né? Tanto para mim, acredito, quanto para a Max também, tenho certeza disso, e também para toda a Liga Acadêmica e também para o Centro Universitário Maurício do Nassau, tá? Muito obrigado a todos. Gente, eu também queria deixar o meu obrigado, né? Mas antes disso, gostaria de mais uma vez, além de agradecer o convite, parabenizar a equipe. Já participei de muitos eventos desse tipo, acadêmicos, de extensão, e poucos foram tão organizados quanto de vocês. Desde o primeiro contato com a gente, até o suporte, né, que a Thaís, junto com o Wesley, deram aí fazendo teste com a plataforma. Então, vocês estão de parabéns pela organização do evento. Só queria deixar o meu agradecimento, dizer que nós, assim como a Laengemat, estamos de portas abertas, né? Nossa intenção é crescermos no sentido de aprendermos, aumentar nosso conhecimento e levar esse conhecimento para a comunidade, né? Quando eu falo comunidade, eu me refiro à comunidade acadêmica, me refiro à comunidade sociedade, né? À comunidade tecnológica, ao meio ambiente. Então, a nossa intenção é produção de conhecimento para melhoria, né? Para a gente melhorar aí os diversos aspectos que precisam ser melhorados através da ciência e da engenharia. Então, esse é o meu recado. Desejo uma ótima noite a todos. Mais uma vez, obrigado. Foi uma honra estarmos aqui com vocês. E é isso. Obrigado e parabéns pela organização do evento. Nos siga nas redes sociais. Mega Pascal. Juntos somos mais fortes.